pai viúvo foi ignorado pelo narcisista da família, até o cartório revelar o que ele deixou preparado. Riram dele no exato momento em que entrou no cartório. Não foi uma risada alta, escancarada. Foi aquela risada abafada, sussurrada entre dentes. Aquela que machuca mais porque você sabe que está sendo dito nas suas costas, mas alto o suficiente para você ouvir. O pai, de 62 anos, carregava nas mãos uma pasta desgastada, daquelas de couro sintético que já viu dias melhores. Os sapatos gastos rangiam no piso frio de mármore. A camisa estava limpa, mas amarrotada. Ele tinha passado a ferro sozinho, como sempre. Ninguém ali sabia disso. Ninguém se importava. O silêncio que se formou quando ele passou pela porta não foi de respeito, foi de julgamento. Os olhos percorreram a roupa simples, a postura cansada, o rosto marcado por anos de trabalho braçal. E então veio o comentário, baixo, mas audível. Esse aí é o coitado. Ele ouviu, claro que ouviu, mas não virou o rosto. Apenas apertou a pasta contra o peito e seguiu em frente, os passos pesados ecoando no corredor vazio. Ao fundo, sentado na cadeira estofada como se fosse dono do lugar, estava Leonardo, o filho mais velho, o bem-sucedido, o narcisista da família. Terno impecável, relógio reluzente no pulso, sorriso confiante nos lábios. Ele nem se levantou quando o pai entrou. Apenas ergueu a sobrancelha, como quem avalia se vale a pena gastar energia com alguém assim. Chegou o pai. A voz veio carregada de condescendência, daquele tom que finge cordialidade, mas destila desprezo. O pai não respondeu, apenas acenou com a cabeça e se sentou na cadeira ao lado, a mais afastada. Leonardo não notou ou fingiu não notar como as mãos do pai tremiam levemente ao colocar a pasta sobre o colo. Como ele respirava fundo, como se estivesse se preparando para algo que ninguém mais ali conseguia enxergar. E você? Teria se levantado por ele ou teria virado o rosto como todos os outros? Conta pra gente nos comentários. Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida, porque aquele homem, ignorado por todos, humilhado em silêncio, carregava dentro daquela pasta algo que mudaria para sempre a forma como aquela família olhava para ele. E quando a tabeliã abriu o envelope lacrado e começou a ler em voz alta, o sorriso de Leonardo desapareceu como fumaça. 3 anos antes, a vida daquele pai tinha outro ritmo. Acordava cedo, preparava o café enquanto a esposa terminava de arrumar os cabelos no espelho da sala. Ela ria de piadas ruins, daquelas que só casais de décadas entendem. Ele trabalhava como pedreiro, ela como costureira. Juntos criaram 4 filhos. Leonardo foi o único que subiu na vida. Fez faculdade, abriu empresa, comprou carro importado. Os outros 3 seguiram caminhos mais simples. Professora de escola pública, mecânico, enfermeira. Mas foi Leonardo quem começou a se afastar primeiro. As visitas ficaram raras. Depois viraram ocasionais. Depois viraram obrigações cumpridas com pressa nos aniversários e no Natal. Eles sempre tinham a desculpa. Reunião importante, viagem de negócios, compromisso inadiável. A mãe entendia. O pai calado fingia entender. Até que ela adoeceu. Foi um câncer agressivo, daqueles que não dão trégua. 6 meses de hospital, quimioterapia, noites em claro. O pai vendeu o carro velho para pagar parte dos remédios que o plano de saúde não cobria. Pediu ajuda aos filhos. Os 3 mais novos deram o que podiam. Não era muito, mas era tudo. Leonardo enviou um Pix de R$ 500 e disse que estava apertado no mês. Nunca mais perguntou como estava a mãe. Quando ela morreu, ele apareceu no velório de terno preto, lamentou em voz alta para os conhecidos, postou nas redes sociais sobre a dor de perder a rainha da casa. Mas não ficou para ajudar o pai com os papéis do inventário. Não ficou para arrumar a casa. Não ficou para sentar na sala vazia e dividir o silêncio. Simplesmente foi embora antes do fim do enterro porque tinha um voo para São Paulo e não podia perder. O pai voltou sozinho para casa e lá, pela primeira vez na vida, sentiu o peso real da solidão. Ele não pedia piedade, só queria ser ouvido. Nos meses seguintes, tentou se aproximar dos filhos. Ligava para Leonardo, que atendia com pressa e sempre cortava a conversa no meio. Pai, tô numa reunião, te ligo depois. Nunca ligava. Mandava mensagens que ficavam no visto. Perguntava se poderia visitar. A resposta vinha dias depois. Essa semana tá difícil, viu? A gente se vê mais pra frente. Mas os outros 3 estavam lá. A filha professora levava marmita nos fins de semana. O mecânico aparecia para consertar o chuveiro ou trocar uma lâmpada. A enfermeira ligava toda noite só para saber se ele tinha jantado.
Eles não tinham dinheiro, mas tinham presença. E o pai, aos poucos, foi entendendo que talvez isso fosse mais valioso do que qualquer outra coisa. Foi então que ele começou a organizar tudo, com calma, sem alarde, sem contar para ninguém. Ele juntou documentos, foi ao cartório, conversou com um advogado de bairro que cobrou pouco porque sentiu pena, e tomou uma decisão. Se histórias de pais que nunca desistem te emocionam, inscreva-se agora. Novas histórias poderosas toda semana. Leonardo só apareceu de novo quando soube que o pai ia vender a casa. Foi a filha professora quem contou, preocupada. O pai tinha dito que queria algo menor, mais barato e que dividiria o dinheiro que sobrasse com os filhos. Leonardo ouviu e, pela primeira vez em meses, ligou de volta no mesmo dia. Pai, não precisa vender nada não, a gente resolve isso. Não tem nada para resolver, Leonardo. Eu já decidi. Mas essa casa é patrimônio da família. A mãe adorava essa casa. O pai respirou fundo do outro lado da linha. A mãe adorava. Mas a mãe não está mais aqui. Leonardo tentou argumentar, mas o pai desligou. E pela primeira vez, Leonardo sentiu algo que não estava acostumado a sentir: perda de controle. Porque ele sabia, todo mundo sabia que aquela casa valia, e que quando o pai morresse, ele seria o primogênito, o que na cabeça dele significava direito natural sobre tudo. Só que o pai não morreu e decidiu vender a casa em vida. A venda foi rápida. O pai se mudou para um apartamento pequeno, num bairro mais afastado. Dividiu o dinheiro entre os 4 filhos, valor igual para todos. Leonardo recebeu e nem agradeceu, apenas depositou e sumiu de novo. Mas o que Leonardo não sabia é que aquilo era só o começo. O pai viveu mais 3 anos naquele apartamento. Trabalhou em pequenos bicos, ajudou a filha com os netos, jogou dominó com os vizinhos. E continuou silenciosamente organizando tudo. Documentos, cartas, instruções claras. Porque ele sabia que quando chegasse a hora, Leonardo tentaria de novo. E dessa vez, ele não permitiria. Quando o pai morreu, foi de madrugada, dormindo. Não houve sofrimento. Apenas um coração cansado que decidiu parar. O velório foi simples. Os 3 filhos mais novos organizaram tudo. Leonardo apareceu tarde, ficou 10 minutos, tirou uma foto ao lado do caixão e postou com a legenda: "Descanse, guerreiro". Ninguém disse nada, mas todos viram. A convocação para o cartório veio 2 semanas depois. Inventário, leitura do testamento. Leonardo chegou 15 minutos adiantado, já conferindo mentalmente o que seria dele por direito. Os irmãos chegaram juntos, de olhos inchados ainda. A tabelião os recebeu com seriedade profissional e pediu que todos se sentassem. Foi quando começou a ler. E Leonardo, pela primeira vez em anos, ficou em silêncio. O testamento era curto, mas devastador. O pai deixava tudo, absolutamente tudo, dividido igualmente entre os 3 filhos mais novos: a professora, o mecânico e a enfermeira. A pequena poupança que havia sobrado. O seguro de vida que ele tinha pago às escondidas por anos. Os móveis, os objetos pessoais, até o relógio de ouro que tinha sido do avô e que Leonardo sempre disse que seria dele. Para Leonardo, sobrou apenas uma carta. A tabeliã entregou o envelope. Ele abriu com as mãos trêmulas, os olhos percorrendo as linhas manuscritas. A letra era do pai, aquela letra tremida, mas firme, e dizia o seguinte: "Leonardo, não deixo nada para você, porque você nunca precisou de nada meu. Você construiu sua vida sozinho, como sempre fez questão de lembrar. Você tem dinheiro, sucesso, independência. Seus irmãos têm pouco, mas sempre tiveram presença. E foi isso que eu mais precisei nos últimos anos. Não escrevo isso com raiva, escrevo com clareza, porque sei que você vai entender, ou pelo menos espero que um dia entenda, que patrimônio não é só o que se herda, é também o que se constrói ao lado de quem ama. Espero que você encontre paz e que aprenda a diferença entre estar presente e apenas aparecer." Leonardo leu até o fim. Depois dobrou a carta, guardou no bolso e saiu sem dizer uma palavra. Não houve grito, não houve escândalo. Apenas um silêncio pesado, o tipo que não se quebra com desculpas. E você? Lutaria até o fim ou aceitaria calado como fizeram com ele? Escreve aí nos comentários. Os 3 irmãos ficaram no cartório ainda processando. A professora chorou baixinho. O mecânico limpou a garganta tentando segurar a emoção. A enfermeira segurou a mão dos 2 e disse, com a voz embargada: "Ele sempre soube. Soube que não precisava provar nada. Soube que amor não se mede em visitas obrigatórias ou em presentes caros.
Soube que estar ali, todo dia, nas pequenas coisas, no almoço de domingo, no telefonema noturno, no concerto do chuveiro, era o que realmente importava. E ele recompensou isso da única forma que podia, com reconhecimento, com dignidade, com justiça silenciosa. Naquela tarde, ao sair do cartório, a professora olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada, pai." E em algum lugar, talvez, ele tenha ouvido. Nos meses seguintes, Leonardo tentou contestar o testamento. Contratou advogados, alegou direitos, questionou a sanidade mental do pai nos últimos anos. Mas não havia nada a fazer. O testamento estava impecável, assinado, testemunhado e registrado em cartório. O pai tinha feito questão de garantir que cada vírgula estivesse no lugar. Os 3 irmãos usaram o dinheiro com sabedoria. A professora pagou dívidas e reformou a sala de aula onde dava aulas voluntárias. O mecânico abriu uma pequena oficina. A enfermeira ajudou colegas de trabalho que estavam passando por dificuldades. E todas as vezes que faziam algo bom com aquele dinheiro, lembravam do pai e sorriam. Leonardo, por sua vez, continuou sua vida como sempre foi. Bem-sucedido, admirado, aplaudido em eventos corporativos. Mas algo tinha mudado. Toda vez que via uma foto do pai, sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Toda vez que passava em frente ao antigo bairro onde cresceu, diminuía o passo, mas nunca parava. Porque ele sabia, no fundo, que tinha perdido algo que dinheiro nenhum comprava de volta. Tinha perdido a chance de estar presente. Tinha perdido a chance de dizer "eu te amo" sem pressa. Tinha perdido a chance de sentar ao lado do pai, na sala vazia, e simplesmente dividir o silêncio. E agora, tudo o que restava era aquela carta dobrada no bolso. Aquela carta que ele relia às vezes, tarde da noite, quando ninguém estava olhando. Aquela carta que doía mais do que qualquer sentença judicial. Naquele dia, ele não ganhou dinheiro, mas recuperou algo que ninguém podia tirar: o respeito. O respeito dos 3 filhos que permaneceram. O respeito da comunidade que o conheceu. O respeito daqueles que, ao ouvir a história, entenderam que um homem pobre em bens pode ser rico em dignidade. E a lição ficou clara, gravada em tinta invisível nas paredes daquele cartório, nas memórias daqueles irmãos, no coração de quem escuta essa história. Jamais julgue um homem pela aparência, jamais meça o valor de alguém pelo saldo bancário, porque o verdadeiro legado não está no que se acumula, está no que se semeia. E às vezes, a maior herança que um pai pode deixar não é dinheiro, é exemplo. Se essa história te tocou, inscreva-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem e amor todas as semanas. E clique no vídeo da tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão intensa que você nunca vai esquecer.